Olá! O Grande Prêmio da Bélgica de F1 2025 começou. Enquanto os 20 carros largam, outro espetáculo coreografado e cronometrado começa no paddock da F1. Vai durar dias e envolver milhares de pessoas. E para aqueles que ainda não são inscritos, convido vocês a se inscreverem no canal depois de assistirem a este vídeo. No domingo, 27 de julho, às 16 horas, e 20 carros de F1 iniciaram uma corrida de 90 minutos diante de 100 mil fãs no autódromo e milhões na televisão. Mas, nos bastidores, um exército de pessoas estava prestes a se envolver no transporte de centenas de toneladas de equipamentos e milhares de pessoas de Spa, circuito de Francorchamps, na Bélgica, para o Hungaroring, em Budapeste. Esta viagem tem 1.250 quilômetros, ou 780 milhas, e todas as equipes precisam estar montadas na Hungria em menos de 89 horas. Quando Lando Norris cruzou a linha para iniciar a corrida, as equipes sem função direta no carro começaram a empacotar equipamentos não essenciais e carregá-los em contêineres e caixas, que permaneceram no paddock até após a prova. Assim que os carros chegaram, técnicos e mecânicos desmontaram equipamentos da frente da garagem, como guindastes. Todos, exceto a equipe da McLaren e alguns da Ferrari, estavam no parque fechado comemorando com Lando, Oscar e Charles. Após a liberação do parque fechado, os mecânicos deixaram a logística geral e voltaram a trabalhar nos carros, retirando motores, câmbios e drenando fluidos antes de empurrar os chassis para os caminhões rumo a Budapeste. A viagem dura de 14 a 16 horas. Cada equipe possui caminhões personalizados. A Aston Martin, equipe de porte médio, possui 4 ou 5 caminhões próprios avaliados em cerca de $600 mil cada e utiliza mais 4 ou 5 caminhões da DHL, cujos motoristas representam ambos. A Mercedes possui 8 caminhões em sua base de corrida. Todo o equipamento de engenharia e garagem foi embalado na manhã de segunda em Spa e montado às 7h30 de terça em Budapeste. Isso é mais rápido que o normal por causa do novo paddock de Budapeste, bem mais amplo. E por que as equipes não têm todos os caminhões? O custo de manter transportadores extras parados fora da temporada europeia aumenta e ainda há o teto de gastos. Então, uma combinação de caminhões próprios e alugados funciona melhor. O primeiro caminhão não pôde acessar o pit lane ou a reta dos boxes até que a pista fosse liberada. Na corrida de Spa-Francorchamps houve invasão de pista e os caminhões precisaram esperar mais do que o normal até serem liberados por um coordenador da F1. Normalmente, os caminhões estão prontos para começar a carregar em até 90 minutos após o fim de uma corrida. Em Spa, os caminhões vão das áreas de espera no circuito até a pista e aguardam autorização para entrar no pit lane. Agora, Spa-Francorchamps é diferente porque geralmente você segue a direção dos carros no pit lane. Em Spa, eles seguem o caminho oposto. McLaren entrou antes e salva por último. Caminhões ficam na reta dos boxes e recebem equipamentos por empilhadeiras. Esses caminhões são carregados em ordem específica. O material da garagem vai primeiro, os carros por último. Quando os caminhões ficaram cheios, partiram direto para Budapeste. Cada um desses caminhões totalmente carregados não pode exceder 44 toneladas e normalmente todos estão na estrada dentro de 5 horas após a bandeirada final. Como a viagem dura 15 horas, cada caminhão precisa de 2 motoristas. Um motorista só pode dirigir até 10 horas, geralmente 9 por turno. Os 2 motoristas de cada caminhão podem dirigir juntos por até 21 horas antes de uma pausa obrigatória de 9 horas ou troca de motoristas. Na viagem de 15 horas até Budapeste, só haveria problema se ocorresse um contratempo longo. Durante a desmontagem do pit lane, costumamos tirar fotos comemorativas da equipe em frente à garagem, horas após a corrida, enquanto os equipamentos são carregados em caminhões dos 2 lados. Quando um caminhão é carregado, parte para sua jornada e outro entra no pit lane ou reta dos boxes para receber mais equipamentos. Também é impressionante a quantidade de bicicletas que vejo sendo carregadas. A equipe gosta de se exercitar e usar bicicletas para ir ao autódromo deve economizar nos traslados. Uma frota de empilhadeiras corre de um lado para o outro em algo que parece um caos organizado. Em circuitos como Mônaco, onde o paddock é tão pequeno e o equipamento das garagens fica distribuído em 3 níveis, muitas vezes membros extras da equipe são trazidos das fábricas para ajudar cada equipe na desmontagem, e muitos dos caminhões das equipes em Mônaco ficam estacionados bem longe do circuito. Alguns ficam no cais atrás do Explorer 2, mas a maioria está estacionada a quilômetros do Principado, na França. Enquanto há movimento na frente da garagem, outro grupo desmonta e empacota as suítes de hospitalidade no nível inferior.
Essas suítes têm tamanhos variados. A da Red Bull é a maior, com mais de 1.200 metros quadrados. Ela acomoda 2 equipes, com cerca de 25 pessoas, levando 32 horas para montagem e menos tempo para desmontagem. A suíte de hospitalidade da Aston Martin precisa de 20 caminhões para ser transportada e a da McLaren usa 10. Essas equipes trabalham intensamente durante toda a noite e por volta das 6h da manhã de segunda-feira, todos os boxes já devem ter sido esvaziados e a frota de caminhões já estará a caminho da Hungria. Como o equipamento viaja dentro da Europa, a burocracia para a mudança é mínima. Isso não ocorre quando o equipamento retorna à Grã-Bretanha, pois não fazem mais parte da União Europeia. Motoristas devem parar na fronteira, passar pela alfândega e apresentar o Carnet Admission Temporary Admission às autoridades. Este documento lista todo o equipamento do caminhão. As autoridades podem inspecionar a carga, mas geralmente não fazem isso. Um membro da equipe contou que, às vezes, funcionários da alfândega veem um carro na lista e pedem para abri-lo, mas ele geralmente está desmontado e espalhado pelo caminhão, o que faz cruzar a fronteira do Reino Unido demorar mais algumas horas. A chegada de centenas de caminhões não surpreendeu a alfândega, pois a DHL avisou antes sobre o número de veículos trazendo equipamentos da F1 em um cronograma apertado. Devido às constantes mudanças nos procedimentos alfandegários, as equipes de F1 precisam se esforçar ainda mais para evitar atrasos na alfândega. Já mencionei que os motores são removidos dos carros para transporte. 4 fabricantes fornecerão motores em 2025: Mercedes, Ferrari, Honda e Renault. Após cada corrida, os motores são revisados e ficam em quarentena. E o combustível, você deve estar se perguntando? Há 4 fornecedores, e isso não é enviado de corrida para corrida, mas vem direto dos fabricantes. Petronas, British Petroleum e Exxon vêm do Reino Unido, enquanto a Shell vem da Alemanha. O combustível não usado após a corrida é devolvido às refinarias, e o novo carregamento segue para o próximo evento. O combustível não é levado de um evento para outro porque os fornecedores não sabem quanto será usado e, ao importar o combustível para um país, mesmo na União Europeia, ele não pode ser usado em outro país. Na McLaren, Red Bull, Aston Martin, Haas, VCarb, Sauber e Williams, os fabricantes enviam técnicos para operar os motores em cada corrida. Sim, eles usam o uniforme de cada equipe, mas são funcionários do fabricante do motor. Claro, há milhares de membros das equipes que precisam ir de uma corrida para outra, mas vou falar sobre eles em breve. Às 6h de segunda, todas as garagens de Spa já tinham mudado e, em poucas horas, os primeiros caminhões de Spa chegariam ao Hungaroring, em Budapeste. Mas cerca de uma semana antes disso, uma equipe de trabalhadores chegou para montar os equipamentos não essenciais que vieram da fábrica ou de outra corrida realizada no início desta temporada. Essas equipes avançadas deixaram o Hungaroring na quinta-feira antes do fim de semana e retornaram à base para 3 semanas de férias de verão. Mas o que acontece com as corridas internacionais? Como os equipamentos da garagem não podem ir por estrada, os itens importantes são enviados por frete aéreo pela DHL, patrocinadora da F1. Por equipamentos importantes, refiro-me a carros, motores, caixas de câmbio e itens que as equipes possuem apenas um exemplar. Mas nem toda a carga é enviada por via aérea. As equipes possuem 5 ou 6 conjuntos de equipamentos enviados por navio e revezam entre as corridas do ano. Ano passado, este caixote foi da segunda etapa na China até a 18ª a corrida em Singapura e depois para a última em Abu Dhabi. A DHL faz a coleta e entrega em terra, enquanto o transporte marítimo fica com empresas como a MSC. Como a carga chega antes da próxima corrida, os contêineres são armazenados em local seguro até serem entregues ao autódromo cerca de 8 dias antes do evento. Outra coisa, as equipes quase sempre mantêm um conjunto desse equipamento em terra em algum lugar do mundo para que, se houver algum problema, não fiquem na mão. As equipes escolhem o transporte marítimo por questões financeiras. O transporte aéreo custa até 50 vezes mais que o marítimo, mas é essencial em esportes onde o tempo é crucial. Cada equipe transporta cerca de 35 toneladas de carga aérea entre as corridas internacionais e geralmente ela chega onde precisa estar, mesmo do outro lado do mundo, em até 36 horas após ser coletada. Em termos de preço, estima-se que para cada quilo de carga aérea, uma equipe pague cerca de $400 americanos para que ele percorra todos os trechos aéreos neste ano. O valor total é de cerca de $14 milhões por equipe, apenas com transporte aéreo. Não há dúvida de que a DHL é uma peça vital no esporte. Assim, a F1 faz 24 corridas por temporada e a empresa já possui seu próprio motorhome no paddock, que é novo.
Ele trocou esta suíte menor por uma nova, avaliada em cerca de 1 milhão de euros. Isso equivale a 1,1 milhão de dólares e cada equipe leva cerca de 40 pessoas por corrida. Todas usam a DHL para transporte de cargas. Outra parte importante da logística da Fórmula 1 é a Pirelli, a fabricante de pneus. Eles contam com uma grande equipe no paddock. Com pneus de F1 feitos na Romênia e Turquia, a Pirelli usa 3 caminhões para slicks, 2 para pneus de chuva e intermediários e 2 para sobressalentes. Geralmente, leva 1.600 pneus a cada evento. Em corridas no exterior, as equipes não levam suas suítes de hospitalidade, recebendo outros tipos de suítes. Na Austrália, Japão, Singapura, Miami, Canadá, Azerbaijão, Austin, México e Las Vegas, eles recebem esses tipos de suítes. Na China, Bahrein, Jeddah, Catar, Brasil e Abu Dhabi, eles usam suítes permanentes. Mas vamos voltar para Spa depois da corrida no domingo à noite, porque há alguns milhares de membros das equipes que precisam ir de Spa para Budapeste. Na noite de domingo, chefes de equipe, pilotos e acompanhantes foram os primeiros a sair. A maioria foi para Liège para pegar um voo particular de volta para Nice, ou para sua base. Max e Fernando são os únicos pilotos com aviões próprios. Os demais vão dividir voos com esses pilotos ou fretar jatos próprios. Os pilotos que não terminaram entre os 3 primeiros puderam sair 1 hora mais cedo do que Lando, Oscar e Charles, que tinham compromissos com a mídia para cumprir. Normalmente, a McLaren faria uma foto comemorativa no pit lane, mas como a corrida atrasou 80 minutos, Oscar perderia seu voo particular em Liège, então não fizeram a foto. Em circuitos como o Red Bull Ring, na Áustria, os pilotos podem chegar à pista de pouso privada de Zeltweg em poucos minutos de carro se tiverem escolta policial, e alguns têm essa escolta na noite da corrida. Em Spa, com trânsito parado, vários pilotos usaram o helicóptero do circuito ao aeroporto de Liège, economizando 30 a 80 minutos. Os próximos a deixar o autódromo foram aqueles que não estavam envolvidos na desmontagem, como as equipes de marketing e relações públicas. A maioria foi para Liège ou Bruxelas pegar voos ou trens de volta para casa, organizados por suas equipes, principalmente para Inglaterra. Às vezes, a F1 organiza voos após a corrida para levar essas pessoas aos aeroportos mais populares de seus países. As equipes pagam um valor extra para colocar a equipe nesses voos, mas isso economiza o custo de mais uma noite de hospedagem e permite que a equipe volte para casa rapidamente. Depois, a equipe de garagem já terá concluído seu trabalho até às 6 horas. Na segunda, serão reservados em voos ou trens para casa por algumas noites antes de irem a Budapeste na quarta. Quem desmonta as suítes de hospitalidade costuma ser o último a sair. Em Spa, cada equipe trabalhou à noite, sendo alimentada por poucos funcionários de catering que ficaram nas garagens para isso. Após as suítes entrarem na estrada, parte da equipe segue em ônibus-leito por 15 horas pela Bélgica, Alemanha, Áustria e Hungria. Esses ônibus permitem que as equipes cheguem mais descansadas, evitem aeroportos e bagagens extraviadas, além de ficarem próximas da suíte de hospitalidade. Ao chegar, eles tomaram um banho no hotel e foram direto para o Hungaroring para começar a montagem. A maioria das equipes de marketing e catering chegou a Budapeste na quarta-feira para preparar o dia da mídia de quinta-feira. Pilotos e empresários chegam em jatos particulares de Nice na quarta ou quinta-feira para o dia da mídia, enquanto chefes de equipe chegam na sexta ou sábado de voos comerciais ou particulares. Quem paga os voos particulares dos pilotos depende dos contratos deles. Alguns negociam um valor anual para voos e depois decidem como usá-lo. Outros podem ter acordado que algumas corridas sejam em voos fretados e o restante em voos comerciais, geralmente de longa distância. Cada equipe conta com um responsável ou departamento de viagens que reserva de 60 a 120 quartos por local de corrida. Em Singapura, Las Vegas, Melbourne, Doha e Bahrein, isso é fácil devido à quantidade de hotéis perto do circuito. Porém, achar acomodação em Spa, Suzuka e Spielberg é mais difícil, sendo às vezes preciso alugar casas ou optar por hotéis mais distantes do circuito. Esses planejadores de viagem também providenciaram minivans e carros para transportar a equipe ao circuito. Uma coisa é certa, a logística envolvida na Fórmula 1 é extremamente complexa devido à natureza global do esporte. Cada detalhe deve ser cronometrado para garantir tudo pronto nos fins de semana de corrida e o pessoal precisa se adaptar rapidamente a atrasos ou erros. Como dizem, o show tem que continuar. Agora, antes de você ir, poderia, por favor, clicar no botão de curtir e verificar se está inscrito? Metade de vocês vai se surpreender ao descobrir que não estão. Resolva isso agora. Para mais conteúdo e produtos da F1, é aqui que você encontra. Obrigado por assistir.
Não, isso não está certo. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é... Não está certo?